Pessoal, boa noite. Vamos ver um pouco sobre séries infinitas. Então eu vou ler aqui a definição, depois eu vou comentar aqui os detalhes. Então a gente tem, dado uma sequência de números reais, a n, uma expressão da forma a1 mais a2 mais a3, né, infinitamente, que vai ser igual a esse somatório, é denominado uma série infinita. Então, o que a gente pode ver? Uma série infinita nada mais é do que a soma dos termos de uma sequência, né? Então, toda a série ela vai ser formada a partir de uma sequência, né? Então, para existir uma série, tem que existir uma sequência n, no caso, essa aqui, a sequência n, e a partir do momento que a gente quer determinar a soma infinita dos termos dessa sequência, a gente passa a ter uma série, né? Então a série nada mais é do que uma soma infinita dos termos de uma sequência, né? Então isso daqui, toda essa soma infinita é o que a gente vai chamar de série infinita, né? Uma outra forma de representar é por meio do símbolo do somatório, né? Então a gente tem lá o somatório de AN, que é a sequência N, de 1 a infinito, né? Então por isso que a gente tem uma soma infinita aí. Pessoal, a gente tem duas possibilidades para uma série. Ou ela é convergente ou divergente. Ela vai ser convergente, né? Então uma série ela é convergente quando existe a soma dos termos de uma sequência, né? Então quando a gente pega lá o A1 mais A2 mais A3 e soma infinitamente, né? Soma os infinitos termos dessa sequência, se essa soma for igual a L, a gente vai dizer então que a gente tem uma série convergente. Agora, pode não existir essa soma, né? Muitas vezes a gente vai somar esses termos aí, esses termos infinitos de uma sequência, e pode dar infinito, né? Pode ficar oscilando, né? Variando, né? Então, nesse caso, a gente fala que não existe a soma. Então, a gente vai dizer então que se trata de uma série divergente, né? Então, a gente tem uma série divergente. Pessoal, vamos começar a ver as séries mais simples, que são as geométricas, né? Para a gente entender melhor essa ideia aí. Bom, então o que são séries geométricas? São séries formadas por termos que fazem parte de uma progressão geométrica. Então repara aqui, se a gente tem uma sequência n igual a meio elevado a n, repara que os termos dessa sequência elas vão formar uma progressão geométrica, né, de razão igual a meio, né? Então repara, que se eu partir do n igual a zero, né, eu posso partir tanto do n igual a zero ou do n igual a 1. Se eu parto do n igual a zero, então eu vou ter lá, vou substituir esse n aqui por zero, meio elevado a zero dá 1. Então seria o primeiro termo, mais o segundo termo, que é o A1, substituo esse n por 1, meio elevado a 1, meio. E assim eu vou, né? O A2, 1/4, A3, 1/8. Aqui é o termo n, ou o enésimo termo, e assim infinitamente. Repara que a gente tem aqui uma PG de razão igual a meio, né? Como que a gente acha a razão de uma PG? A gente pega o termo sucessor e divide pelo antecessor. Então, meio dividido por 1 dá meio. 1/4 dividido por meio dá meio.
1/8 dividido por 1/4 dá meio. Né? Então, repara que a gente realmente tem uma progressão geométrica aí. E se os termos que formam essa série formam a progressão geométrica, então a gente vai dizer que se trata de uma série geométrica. Pessoal, essa série ela é mais fácil, por quê? Porque a gente sabe como que a gente soma os termos de uma progressão geométrica, né? Já existe uma fórmula, né, que é essa daqui, né, que vai somar os infinitos termos de uma progressão geométrica. Né? Então é mais fácil, já que a gente quer determinar se uma série converge ou não, a gente tem que determinar a soma dessa série. E aqui a gente já tem essa formulinha aqui para facilitar para nós, né, que é o que a gente estuda lá no ensino médio. Então a gente sabe que se a gente quer calcular a soma infinita de uma progressão geométrica, basta a gente pegar o primeiro termo, a 1 dividir por 1 menos a razão da progressão geométrica. Agora, essa fórmula só vai existir, só vai funcionar quando a razão da PG for maior que menos 1 e menor que 1. Se ela for maior ou igual a 1 ou maior ou igual a menos 1, a gente vai dizer que não existe a soma da PG. Por quê? Porque ela vai para mais ou menos infinito. Né? Então, vai se tratar de uma série divergente. Né? E a gente vai poder aplicar essa fórmula aqui. Bom, voltando lá naquele exemplo que a gente estava vendo, né? Então, repara que a gente tem uma série que é formada por termos que formam uma progressão geométrica. Então, a gente pode estar aplicando essa fórmula aqui. Então, essa soma tem que ser igual a 1 sobre 1 menos Q. Reparam, sabe, que a razão dessa PG ela é igual a meio. Se ela é igual a meio, então ela é menor que 1, maior que menos 1. Então, a gente pode estar utilizando essa fórmula aqui, ó, para calcular essa soma. Então, vai ficar... Então, vou substituir o A1 por 1 sobre 1 menos a razão, que é o quê? É meio. Isso vai dar 1 dividido por meio, que é igual a 2. Então, a soma, essa soma infinita aqui desses termos, vai ser exatamente igual a 2. Então, a gente tem uma série que converge para 2. Bom, vamos ver mais um exemplo, ó. Vamos pegar uma outra sequência formada por termos que formam uma progressão geométrica. Então, a n igual a 3 elevado a n. Sabe, repara que aqui, ó, aqui eu vou partir do A1, não do A0. Então, eu vou pegar lá, n igual a 1, substituo aqui, 3 elevado a 1, 3, mais 3 ao quadrado, 9, mais 3 ao cubo, 27, e assim sucessivamente. Então, repara que se trata de uma série geométrica de razão igual a 3. Né? Repara que daqui para cá, ó, eu multipliquei por 3, aqui para cá eu multipliquei por 3, então existe uma razão constante aí. Então, a gente tem uma série geométrica. Pessoal, só que nesse caso, a razão dessa PG é igual a 3. Como 3 é maior que 1, então ela não satisfaz essa condição para poder estar utilizando essa fórmula. Né? Então, nesse caso, a gente não pode usar essa fórmula. Né? Então, não podemos usar a fórmula da soma dos termos infinitos de uma PG, né? Porque ela não satisfaz essa condição. Ou seja, se a gente aplicar aqui, ó, repara que vai dar problema. Né? O primeiro termo é 3. Então, eu vou substituir aqui por 3, ó. 1 menos 3, né? 1 menos 3. Não, aliás, desculpa, não pode nem aplicar essa fórmula. Né? Porque para chegar nessa fórmula, né? Quando vocês deram uma olhada lá em PG, para quem não lembra, vocês vão ver que a condição é que realmente o Q esteja dentro desse intervalo. Né? Então, nem faz sentido querer substituir o Q por 3 aqui, que não está totalmente errado.
Então, sabe, dessa forma, então a gente diz que a soma não existe, portanto a série é divergente. Bom, por enquanto é isso, então até mais.